Olá, leitores de Carta Capital. Eu sou Mariana Serafini, repórter da revista Carta Capital, e hoje estou aqui para uma conversa com a Natália Boulos. A Natália é militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, há quase 2 décadas. É uma liderança nacional do PSOL, advogada formada pelo ProUni e feminista. E agora, há algumas semanas, ela anunciou a sua pré-candidatura a deputada federal. Natália, muito obrigada por ter topado essa conversa. Eu que agradeço, Mari. Bom dia, boa tarde, boa noite aos leitores da Carta Capital. Vamos nessa. Natália, eu queria começar por esse tema mais quente aí dos últimos dias. Como é que você está vendo essa situação do senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro? Você acredita que essa relação dele com o banqueiro Vorcaro, esses repasses milionários para o filme biografia do Jair Bolsonaro, tem atingido de alguma forma a campanha dele? Olha, eu acho que não só tem atingido, como o que o Brasil não sabe hoje é se o Flávio Bolsonaro, em outubro, vai ser candidato ou presidiário. Se o número dele vai estar na urna ou no uniforme, né, de cadeia, né? Essa é a grande dúvida hoje, né? Porque o Brasil está assistindo é uma grande esculhambação com o povo brasileiro. É um absurdo, né? Para além de tudo que a gente tem acompanhado, tem um elemento que é o fato dele ser um grande mentiroso, né. O Flávio Bolsonaro já está claro, não só ele, como, toda a família e uma rede imensa de políticos do partido dele, da direita, da extrema direita, né, já estão extremamente envolvidos com esse que é o maior escândalo e fraude, né, bancária do nosso país, que envolve dinheiro público na veia. Eles estão aí tentando passar um pano para o Flávio, a direita ficou desesperada, porque está todo mundo, a bandeira anticorrupção, né, foi uma bandeira que eles sempre abraçaram. Primeiro abraçaram a bandeira do Brasil, né, dizendo que o Brasil era deles, e entregaram a grande promessa do Flávio Bolsonaro é entregar o Brasil para o Trump, né, caiu por terra, ninguém acredita mais, são falsos patriotas. Né, depois a bandeira anticorrupção, e agora estão envolvidos nesse que é um grande escândalo de corrupção no nosso país, né, e querem, fazer o povo brasileiro acreditar que se trata do dinheiro privado, que não tem nada a ver, quando na verdade o Banco Master foi criado no governo Bolsonaro, com um jeitinho para que se tornasse um banco, né, e, com dinheiro público injetado na veia, né, o Ibanez, né, o governo de Brasília envolvido diretamente 30 bilhões, né, que o Ibanez, investiu no Banco Master, dinheiro do Rio de Janeiro, Tocantins, enfim, uma série de estados governados pelo bolsonarismo, né, e que injetaram dinheiro público, gente. E não é dinheiro público qualquer, é dinheiro público que saiu, da aposentadoria. Previdência Não inteira do Rio. exatamente, um absurdo. Então, assim, é um mentiroso, né, um corrupto, criminoso, e ainda por cima, participa de esquema, né, que frauda e rouba dinheiro de velhinho no Brasil para fazer diz que é para fazer um filme, dizendo que é para fazer um filme para o pai, que está circulando um trailer aí, que diz que eu particularmente não consegui ver ainda, mas que diz que é uma patifaria o trailer, que é horrível, né, além de tudo é um filme horrível, né, um presente de grego, é um cavalo de Troia na verdade, né, não é um Dark Horse, na verdade é um cavalo de Troia, né, aparentemente. Dizem. Boa. E se essa candidatura acabar derretendo, Natália, quem que você acha que poderia ser o substituto do Flávio a essa altura do campeonato? Pois é, eles têm um problema, né, nesse sentido, porque a Michelle Bolsonaro, né, foi, inclusive no início do ano, se eu não estou enganada, ou final do ano passado, andou muito o Brasil, né, começou a circular e a ventilar que ela poderia ser um nome, e ficou nítido que, é uma característica também da extrema direita e da família Bolsonaro, né, a misoginia, ficou nítido que não há confiança nela, né, ficou nítido que ela não é uma opção, ou não aparece ser uma primeira opção, né, como não foi, o Flávio foi uma primeira opção. Então eu acho que eles estão, né, numa situação agora, imagino que devem estar o Flávio deve estar desmaiando sem parar.
né? Porque num debate ele já desmaiou lá, dizem que fez até mais coisa, mas o pai dele deve estar soluçando sem parar, né? Não sei se eles estão conseguindo pensar, porque, né, realmente eles estão com um problemaço para administrar. E tem uma coisa que eu acho que esse caso do Banco Master revelou, né, é que o bolsonarismo, o projeto que eles representam, né, acho que rememorou a população brasileira, né, o quão danoso é para o Brasil. O medo dessa família voltar, seja o Flávio, Bolsonaro, está crescente no nosso país, né? Porque relembrou, a gente viveu esse escândalo de corrupção na pandemia, eles fizeram corrupção com vacina, né? Mas o tempo passou e aí eu acho que agora, de fato, eles estão com... Não, eu tô comendo pipoca, né? E, enfim, problema que eles vão ter que ir lá administrar, resolver, não sei o que eles vão fazer. E como você já está aí correndo São Paulo, conversando com as pessoas, você acredita que esse escândalo ajuda o campo progressista a ampliar o público com quem ele consegue conversar? Olha, eu acho que o campo progressista, mas principalmente o nosso povo brasileiro de modo geral, né, tem uma parte que já está cristalizada, que pode, sabe, ter todas as comprovações do Banco Master, pode acontecer o que for, vai escolher a família Bolsonaro, a extrema-direita, uma parcela de um voto ideológico, né? Assim como do nosso campo tem uma parcela de voto que também pode acontecer o que for, vai manter o voto no Lula por convicção, né? Também por ideologia e por convicção. Acho que tem uma parcela relevante da sociedade que ainda está indecisa, né? E essa parcela relevante da sociedade, que eu acho que é o que nós, do campo progressista, precisamos prestar atenção, porque acho que o que a pesquisa está mostrando para a gente é o seguinte: se por um lado o Banco Master e a gente relembrar o que foi o governo Bolsonaro, a tragédia que foi esse governo, os escândalos de corrupção ajudam, né, muito a aumentar a rejeição, né, do Flávio Bolsonaro ou até a tirar voto do Flávio Bolsonaro, por outro lado, falar das coisas boas que o presidente Lula fez, que esse governo fez, ajuda também as pessoas mais indecisas, né, a terem como mais clareza e como opção o voto que é o voto no presidente Lula, que é o voto naquele que vai, de fato, fazer uma política que mais interessa ao povo brasileiro, porque no fim do dia é isso. No fim do dia, né, é o gás que está chegando na casa das pessoas, é o pé de meia que está chegando e garantindo, né, para o estudante melhores condições de permanência no estudo. No fim do dia, é o Minha Casa Minha Vida que voltou e as pessoas estão novamente podendo acessar moradia, né, as pessoas com menos renda, mas as pessoas também de classe média baixa, né. No fim do dia, é a isenção do imposto de renda que aumenta, né, e sobra um pouco mais de dinheiro, né, para as pessoas. No fim do dia tem muita coisa boa, é o presidente da república defendendo o fim da escala 6 por 1, enfrentando o sistema, enfrentando, os empresários, né, isso na balança, né, no fim do dia isso é o mais importante. Então acho que se o nosso campo se concentrar, né, em bater sempre, né, martelar o risco que é, né, a possibilidade do Flávio Bolsonaro, ou qualquer um da família Bolsonaro, ou qualquer um da extrema-direita, porque a extrema-direita é um projeto. Pode ser Flávio, pode ser Tarcísio, pode ser Bolsonaro, é um projeto, né. O dano que eles já causaram para o Brasil e, também propagandear mais que, né, as coisas boas que o governo federal vem fazendo, eu acho que a gente tem todas as condições de ter um bom resultado eleitoral no fim de outubro. Boa. Agora vamos falar da sua candidatura. Você já está na militância há 20 anos, mais ou menos. 21. 21 anos. E só agora decidiu se candidatar. Como é que foi esse debate dentro do movimento, a escolha pelo seu nome, tomar essa decisão? Essa é uma pergunta que muita gente tem me feito, né. Primeiro que assim, eu tenho uma trajetória de 21 anos, parte, quase toda ela dedicada à construção do MTST, né, e cheguei no movimento muito nova,
né, com 17 anos, morei numa ocupação, fui conhecer a ocupação, fui coordenadora de ocupação, depois, enfim, fui construindo o MTST ao longo desse período e, na verdade, eu tenho com o passar do tempo, né, eu fui, entendendo e construí um pacto comigo, assim, a minha militância é uma escolha, eu tenho um lugar de escolha que é a escolha de doar parte importante da minha vida, do meu tempo, né, para aquilo que eu acredito que é a transformação social e eu acho que a transformação social é uma combinação de rua, agora rede, na minha época não era, mas, né, agregamos a rede agora, que veio para ficar e, enfim, é fundamental, e de disputa do parlamento, né. Então, desde que o MTST tomou a definição, né, a decisão de fazer essa disputa também institucional, porque o MTST sempre apoiou candidaturas, mas não fez a opção de preparar pessoas, né, dedicar algumas das suas pessoas para uma disputa mais institucional. Isso começou muito recente na história do movimento, em 2018, que o Guilherme saiu para a presidência, a partir de então para as outras campanhas que a gente já conhece. E isso a gente foi, enfim, fazendo um debate, acumulando um debate no movimento, com as pessoas, enfim, do movimento, e fizemos a opção de ir para além da disputa de majoritária também, fazer a disputa das assembleias legislativas, das câmaras municipais e do Congresso Nacional. Então, durante esse período, eu tinha uma tarefa, sempre tinha uma tarefa mais interna, na ocupação, etc., né, e sempre optei por ficar muito mais nesse lugar, é um lugar que eu particularmente, militei minha vida inteira, né, então um lugar mais confortável. Mas com os desafios que foram apresentados, né, o MTST se deparou com a necessidade de manter uma cadeira no Congresso Nacional, porque a gente mudou de verdade a vida de muita gente a partir da nossa atuação no Congresso Nacional. Claro que não sozinho, né, mas transformar a Cozinha Solidária em política pública, né, as próprias emendas, né, com feiras solidárias, enfim, e o movimento se deparou com isso, fez um debate, me apresentou como um desafio. Eu confesso que eu, a princípio, né, fiquei muito reflexiva, né, porque sempre fui entusiasta, né, da Ediane Maria, vai lá, Edi, vamos junto, etc, né, mas eu fui convencida porque a gente tem um Congresso Nacional hoje, que é composto 18% de mulheres apenas, né, um pouco mais de 1% das pessoas do Congresso Nacional vieram da onde eu vim, né, aliás, quase 70% do Congresso Nacional é composto por empresários e latifundiários, né, uma parcela imensa são super ricos ou ricos milionários, né, a gente tem uma eleição que é decisiva para o nosso país. Essa é uma eleição que vai decidir os próximos décadas, né, do Brasil. E acho que o desafio de, além de representar as pautas que são caras ao movimento, não só ao MTST, mas aos movimentos sociais como um todo, e também ter essa disputa, né, ser uma mulher nesse lugar, da onde eu vim, né, da periferia de São Paulo, etc. Além de tudo isso, é a disposição de ajudar o presidente Lula a não só ser reeleito, mas ser reeleito com as condições de fazer enfrentamentos que ainda não foram possíveis de serem feitos nessa legislatura, em razão também, entre muitas coisas, mas principalmente por isso, por ter um Congresso inimigo do povo, um Congresso chantagista, né? Então, ajudar o presidente Lula a fazer os enfrentamentos que precisam ser feitos e aproximar a periferia do poder, né? Porque, lamentavelmente, hoje a política institucional tem pouca conexão com as pessoas de modo geral, né? Estão muito, né, isso que já estávamos conversando anteriormente, está muito na lacração e não está tratando da vida real das pessoas, e quem sofre é o povo, né? Então, foi um pouco nessa leitura que foi feito que eu topei o desafio dessa candidatura, né, pré-candidatura, né, a partir do debate que o movimento fez, e foi isso. Boa. E como é que o campo progressista, o PSOL especificamente, como é que vocês estão se articulando para ampliar essa
essa bancada da base do governo Lula, porque, né, você falou, essa dificuldade de governar com esse Congresso, precisa alterar essa conjuntura. Como é que tem sido esse trabalho? Eu acho que a primeira coisa que é muito positiva, no caso do PSOL, né, é a manutenção do apoio ao presidente Lula desde o primeiro turno. O PSOL tradicionalmente teve candidatura própria, em 2022 entendeu que precisava apoiar o presidente Lula já no primeiro turno, e esse ano novamente, né, o que demonstra, isso é importante, é uma tática importante porque eleger uma bancada que já desde o início de largada, é uma bancada que está fechada com o presidente Lula, e isso é importante. A outra debate que o partido ainda está fazendo, né, já fechou a janela, mas a chapa vai sendo montada até encerrar lá, não lembro o prazo agora, mas o prazo de inscrição das candidaturas, né. Tem sido, acho que desde 2022, construir chapas que dialoguem não só com o setor progressista de classe média, né, inclusive, a minha candidatura também tem essa, digamos, responsabilidade, né, de buscar o voto, né, do campo popular que está em disputa inclusive, né, e do campo popular que também é progressista, mas que não está na universidade, né, não está na Paulista, não está nos ambientes mais frequentados, né, da classe média, que é um setor importantíssimo, né, também, mas que precisa, a gente precisa ampliar essa nossa votação, né, então tem pensado táticas de alcance, né, maior desse eleitorado, né, que está nos grandes centros, mas que também está nos interiores, né, então é um pouco essa tática além das pautas, né, que no pessoal isso também é algo bastante importante, então, né, tanto da escala 6x1, né, como as pautas de mulheres, negros e negras, LGBT, a defesa do SUS, né, do transporte público, tem sido um pouco essa leitura que a gente tem pensado para a construção de uma chapa que seja diversa, né, e que consiga se capilarizar e fazer um debate de multiplicação, né, de disputar públicos diversos para tentar ampliar a nossa bancada, e o que eu acho muito, muito possível, a ampliação da nossa bancada aqui no estado de São Paulo. Perfeito. Você falou do fim da escala 6x1, que há muito tempo a gente não via um debate na boca do povo como está a escala 6x1, né? Uma coisa que a gente hoje ouve no metrô, ouve no ônibus, as pessoas, essa expressão entrou, pegou, assim, e é uma luta concreta, né, que atinge a vida das pessoas. Você acredita que esse Congresso que está aqui agora, que é inimigo do povo, como o MTST diz, vai votar o fim da escala 6x1 ainda esse ano? Olha, não pela vontade deles, né, porque como eu disse, o Congresso Nacional é composto quase 70% por grandes empresários e latifundiários, né, não à toa que enquanto 70% da população é a favor do fim da escala 6x1, o Congresso Nacional é o inverso, né, exatamente porque eles não têm compromisso com isso, porque essa gente que está lá, são os mesmos que nunca aceitaram o fim da escravidão no nosso país, são os mesmos que não aceitaram, né, que empregado doméstico tivesse direito no nosso país, são os mesmos que não aceitaram nenhum avanço social no nosso país, né, então não dá para esperar que de boa vontade eles votem. Não à toa, inclusive, que o presidente Lula precisou mandar um projeto de lei de urgência com prazo de 45 dias, né, para pressionar o Congresso Nacional a tratar do tema e a votar no tema. Eu acho que eles estão numa situação muito delicada, porque nós estamos num ano eleitoral, né, é uma pauta que tem não só muito apelo, como é uma pauta muito necessária, porque está cada vez mais nítido e visível a exaustão do trabalhador, porque hoje você não trabalha só primeiro porque a maioria das pessoas não tem jornada 6x1, as mulheres nem se fala, né, tem muito mais tempo de trabalho não remunerado, etc. Segundo, que com as redes sociais, a gente trabalha muito mais o tempo todo, a gente não descansa. Então tem um sentimento de exaustão muito grande, é uma pauta muito, que tem muito apelo, muito necessária, é hoje uma pauta que o povo brasileiro defende, né, e acha que tem que acontecer, então eu acho que eles estão numa situação difícil. Então eu acho
respondendo assim a sua pergunta, eu acho que o Congresso Nacional, hoje, graças à mobilização, ao movimento Vida Além do Trabalho, ao acerto que foi de narrativa, né, porque a esquerda, redução da jornada de trabalho é uma luta de muitos anos, né, mas acertou, eu acho que, eh, pela pressão popular, eles estão numa armadilha, porque também se não votarem, num ano eleitoral vão ser cobrados na urna. E se votarem também de qualquer jeito, vão ser cobrado na urna também. Eu acredito que a população brasileira vai dar o troco na urna. Ou Tem vão uma ser cobrados por quem expectativa dos financia a brasileiros. campanha, né? Exatamente, exatamente. Eles estão realmente sendo pressionados dos 2 lados, né. Não gostaria de estar na pele deles. Eu estou com a minha consciência bem tranquila. E, Natália, para além da luta em defesa de moradia, você também se articula na defesa das mulheres e tem trabalhado numa política nacional de cuidado, é isso? Como é que você articula isso com a escala 6x1? Porque você falou, né, a mulher ela não tem só a escala 6x1, ela tem a dupla, a tripla jornada. Então, como é que você está articulando essas agendas? Olha, a Política Nacional de Cuidados eu acho que é um grande avanço desse governo. Primeiro porque ela reconhece o cuidado como um direito humano. E a gente vive numa sociedade hoje cada vez mais envelhecida, né, o Brasil está passando por um processo de envelhecimento. Uma das coisas mais, tristes e que infelizmente tem sido muito comum, que eu tenho encontrado nas comunidades, nas periferias, são as pessoas, mulheres que cuidam e ninguém cuida delas. Daí eu tô falando de mães atípicas que faz o corre o dia inteiro, vai atrás do direito, fica de algum direito que vou dar um exemplo, escola, direito da escola, aí chega lá na escola, até tem a vaga, mas não tem o profissional, aí a criança não vai para a escola, aí tem um fono, aí tem, psicólogo, tem uma série de coisas, ela passa o dia inteiro correndo atrás de vaga ou de consulta, de levar para a escola, de trazer ela cuidando. Ninguém cuida dela, né. A segunda coisa, pessoas mais idosas, né, o Brasil envelhecendo mais e a gente tem encontrado, as pessoas estão vivendo mais, só que em que condições? Né, o que a gente mais tem encontrado é gente que cuidou das pessoas a vida inteira, e agora tem ninguém para cuidar delas, ninguém, né. Então a gente sempre encontra alguém, uma liderança comunitária que está ali, está ajudando e tal, mas não tem uma política de acolhimento, um espaço. Então, ter um plano nacional de cuidados envolve isso, envolve ter políticas melhores para quem precisa do cuidado, né, PCDs, mães atípicas, etcétera, e quem cuida, e para quem cuida. Então isso é muito importante e tem tudo a ver com a escala 6x1. Por quê? Porque essa mulher que está na escala 6x1, o único dia de folga dela, ela já trabalha a mulher hoje trabalha 10 horas a mais semanais do que o homem. A mulher negra trabalha 12 horas a mais, né, no trabalho do cuidado, né, doméstico, do cuidado de modo geral, né. Então ela não na 6x1 ela já não trabalha só o tempo de trabalho ali, seja na formalidade ou na informalidade, o tempo que ela tem, ela trabalha muito mais do que isso. Aí ela tem um dia que teoricamente é de folga, não é, porque ela vai lavar roupa, ela vai fazer a marmita, ela vai cuidar do filho, vai levar enfim, no médico, na escola, vai olhar o caderno, ela não para, ela não para. Então a redução da jornada de trabalho também, e o fim da escala 6x1, né, é a possibilidade não só, das pessoas se cuidarem mais. E não é só das mulheres, é a possibilidade, né, a 6x1 é só para mulheres, né, é a possibilidade de ter mais divisão do trabalho, de ter mais divisão dos cuidados, que aí também a lei não tem como obrigar o cara a lavar a louça, certo? Porque se depender no Brasil até acho que deveria, mas não tem, né, não tem. Assim como não tem como obrigar o pai a ser pai, né. Tem outras como obrigar outras coisas, né. Não tem como vai bater um policial lá: "Seu marido tá lavando a louça?". Pode ser uma boa proposta, né. Uma boa proposta. Agentes do cuidado na casa. Mas a gente precisa mudar os nossos hábitos. A gente precisa ter, naturalizar que o cuidado não pode ser só a mulher não pode ser responsável pelo cuidado. Por isso que a Política Nacional de Cuidados ela é importante, porque ela responsabiliza o Estado. Responsabiliza o Estado a pensar políticas que cuida de quem cuida,
né? E acho que isso é uma pauta muito necessária. Há muito tempo a gente vem falando disso, há muito tempo vem falando, mas nesse momento acho que nós estamos chegando num lugar que ninguém aguenta mais. É muita exaustão, né? As pessoas sempre perguntam: "Ai, o Brasil está muito cansado, o Brasil está muito cansado". Eu falo: "Não, o Brasil não é que o Brasil está cansado, as mulheres estão cansadas. A gente não aguenta mais, né? É muito a res tudo é sobre nossa responsabilidade. É o cuidado com todo mundo, é a responsabilidade para o filho dar certo, é a responsabilidade, enfim, do almoço, da janta, é tudo. Tudo é responsabilidade da mulher, né, então essa exaustão está chegando num limite, então acho que eu vejo com muito bons olhos, eu acho que a gente precisa regulamentar muita coisa, precisa de mais investimento, mas eu acho que nós estamos num caminho bom, apontando uma solução importante para um debate que já está começando a acontecer no Brasil, né, que é a necessidade de mais acolhimento para as pessoas que, mais precisam, né. Perfeito. Natália, há alguns meses, semanas, não, alguns meses, houve uma movimentação no PSOL, um boato de que teria uma debandada do partido, falou-se muito até que o Guilherme Boulos sairia do partido. A gente viu que isso não aconteceu. O PSOL lançou suas candidaturas, mas como é que está a situação do partido? Conta pra gente. Eu digo que quem tem boca fala o que quer, né, e o que não e o que não deve. Mas cada um sabe o que diz. Veja, a gente passou por um debate no PSOL, né, um debate que eu vejo particularmente como um debate muito necessário, não só eu, como o grupo que eu faço parte, a Revolução Solidária, que hoje é, o segundo maior grupo do partido, né, do ponto de vista da sua composição interna, e que tem as principais figuras públicas hoje, Guilherme Boulos, Érica Hilton, pastor Henrique Vieira, professora Luciene, tem uma composição bastante relevante de não só interna, como de figuras para fora também. E o debate que nós abrimos e que, foi feito no partido foi o debate sobre o tema da federação, que tinham duas vertentes, né, 2 pontos principais. Um é como que a gente lida com um tema que é a mudança, na lei eleitoral, que tem relação direta com a reforma política e com a cláusula de barreira, e que é uma realidade que tem pegado os partidos ideológicos, e o PSOL ainda é um partido ideológico, é um partido visto assim, é um partido que se reivindica como um partido ideológico, que tem as suas pautas, as suas bandeiras que são importantes, né, mas que a cláusula de barreira, né, estabeleceu uma régua, né, que, ao nosso ver, está, nesse momento o pessoal está em risco, né. Então, um debate era esse, como a gente, garante que o pessoal não caia na ilegalidade quase, né, na verdade na ilegalidade, porque é isso, você continua sendo um partido, mas você não tem fundo partidário, né, você não tem condição de manutenção do partido, etcétera. Então, isso era um ponto. O segundo ponto tinha relação com um debate que foi o que a gente fez, que foi o debate da unidade da esquerda que está acompanhando um movimento internacional, né, um movimento internacional, que está colocando, a unidade da esquerda, né, à frente de, demarcações ou de, projetos de diferenciações, né. Esse era o debate verdadeiro, é como que a gente, constituía uma federação de esquerda, no nosso país que manteria o nome do PSOL, manteria, a identidade do PSOL e etcétera e tal. Esse debate foi feito, ele foi vencido, ele acabou e encerrado esse debate, né, a gente, enquanto Revolução Solidária, nos posicionamos publicamente que, feito o debate, nós entendemos que o PSOL é uma ferramenta importante, né, cumpre um papel importante, né, portanto a gente, decidiu, manter no PSOL todos os nossos, figuras públicas, todos os nossos candidatos seguirão sendo candidatos no partido, vamos, enfim, trabalhar bastante para que o pessoal ultrapasse a cláusula de barreira, porque nós achamos que isso é importante, né, mas achamos que, abriu-se um debate importante que é qual é o papel do pessoal no próximo período, que é um debate que nós vamos fazer, mais adiante, porque houve uma mudança no pessoal, né, houve uma mudança quando eu e o grupo que nós constituímos, o Guilherme Boulos, entre outras pessoas, entraram no PSOL, né, e nos constituímos como um grupo, né, o nosso
nosso, digamos, nós sempre deixamos claro que nós achávamos que o PSOL era um instrumento importante, necessário e que tinha, como horizonte, né, ser um agente na unidade e na disputa de futuro, né, que passa na nossa avaliação por uma disputa que vai se abrir mais adiante, né, afinal de contas o Lula é a última vez que ele é candidato, né, então esse é um debate que vai se abrir mais adiante, né, e na nossa avaliação, internamente o PSOL, na sua composição, mudaram as suas leituras de qual é o papel do PSOL. Há hoje uma maioria no PSOL que acredita que o PSOL é um partido que é um partido necessário como um partido de demarcação, né. Nós achamos que o partido é um partido necessário como um partido de disputa de futuro, né, se colocando, especialmente como um agente da unidade, né, como um agente que combate a extrema direita, mas que também reivindica um legado importante, que é um legado do presidente Lula e dos governos de esquerda no nosso país. Nós achamos que esse é o melhor caminho para reconstruir a esquerda no Brasil. Então, nós travamos esse debate, né, como eu disse, ele está encerrado, né, fizemos o bom debate interno, as discussões acabaram, vamos seguir nessa eleição e trabalhar para que o pessoal saia bem-sucedido desse processo, e passado isso a gente vai, enquanto grupo, fazer a continuidade do nosso debate, né, e enfim, seguir a vida. Boa. Você falou há pouco sobre a importância de ter mais pessoas no Congresso oriundas da periferia, né, que é o seu caso, cria do Campo Limpo, Sim. bairro periférico aqui da zona sul de São Paulo, para quem não conhece a capital. Você também se formou em Direito por meio do ProUni, né. Então, eu queria saber como é que é essa tua vida, né, formada na periferia, no movimento social, a tua experiência na universidade, também moldaram a sua visão de direito à cidade, assim, porque é uma coisa importante para nós mulheres, né, o espaço da cidade não é o mesmo para mulheres e para homens. Com certeza. Eu acho que moldaram totalmente, assim, eu nasci no Campo Limpo na década de 90, eh, assim, o transporte público, eu ia para a escola, eu estudava no Andrônico de Melo, no ensino médio. Depois eu mudei para uma escola mais próxima do Campo Limpo. Eu pegava ônibus 6 horas da manhã e ia pendurada na porta, boa parte das vezes, né. Então eu conheci o problema do transporte, vivendo ele, né. Eh, Conheci, enfim, o SUS, conheci, o que tem de bom na periferia e o que não tem. A periferia tem muita coisa boa, tem muita potência. Eu acho que a cabeça pensa onde os pés pisam, já dizia Frei Beto, né. Agora, por outro lado, eu acho que eu sou também bastante privilegiada de algum modo, porque eu não sei se essa é a melhor palavra, essa palavra talvez seja das melhores, mas eu me sinto uma pessoa, eh eh acho que com privilegiada, até feliz, enfim, porque eu vim de uma família que já é uma família de militante. Meus pais lutaram contra a ditadura militar, meu pai foi preso, torturado, ajudou a construir o movimento sindical, ajudou a construir o PT lá pela base, lá no seu início, né, sempre trabalhou na fábrica, sempre morou no Campo Limpo. Mentira, nasce ele veio, meu pai nasceu na Segunda Guerra Mundial, nasceu no campo de trabalho forçado na Alemanha. Então quando ele veio para o Brasil, ele morou em Osasco. Então ele passou a infância em Osasco, etcétera, mas depois, mais adiante, ele foi, para o Campo Limpo com a minha mãe, a casa que eles moram até hoje. Então, eu acho que a minha família, né, e a história que eu tive ali no Campo Limpo, né, e combinada depois com a militância, moldaram tudo para mim, assim, do ponto de vista, da minha concepção de mundo, né, da minha concepção de mundo, dos meus valores. Eu aprendi o que é solidariedade na prática. Eu precisei da solidariedade, né. Eu aprendi que a universidade não era para mim na prática, né, na década de início dos anos 2000, quando eu estava terminando o ensino médio, ir para a universidade não era algo possível de se sonhar.
entende? Não era assim, como que eu vou para a universidade? Era muito distante passar na USP, muito impossível pagar uma universidade, né? Então, eh, eu senti isso tudo, na pele de onde eu vim. Eu fui mãe jovem, com 22 anos, muito jovem hoje, na época não era não, minhas amigas foram mãe com 15, 16 anos. Eu tive amiga que parou de estudar no ensino médio, porque engravidou, porque não tinha muita perspectiva. Ela ia sair do ensino médio e não ia ter muito, a gente não, e isso, me fez ser uma pessoa que, primeiro, eu acredito muito no ser humano. Segundo, eu acho que, coerência e valores são fundamentais. E foi isso que eu sempre busquei na minha militância, foi isso que eu sempre busquei, na política. E eu acho que isso tem tudo a ver com a família que eu, enfim, que eu nasci, né, que me criou, né, com o Campo Limpo que me criou, com as minhas amigas, né, do bairro, do Campo Limpo, e com o movimento social, que foi a minha é a minha segunda família e foi a minha principal escola. Antes de me formar na universidade, eu fui formada pelo MTST, né, eu devo, tudo ao MTST, assim, do ponto de vista do que o MTST fez comigo, né. Como eu te disse, assim, o MTST me salvou, né. Eu tinha 17 anos, não tinha perspectiva nenhuma, né. Eu fui me formar, já tinha, nem sei, me formei em 2020, eu já tinha 2 filhas, né. Que é a história de muitas mulheres brasileiras. É a história de muitas mulheres brasileiras. Eu comecei a fazer universidade, tive a Sofia. Aí continuei a universidade, tive a Laura. Aí parei a universidade. Aí, enfim, né, antes já tinha trabalhado, né, inclusive na escala 6x1, né. E aí depois, por isso que eu digo, assim, eu acho muito importante, relembrar o quão o investimento, na universidade que o presidente Lula fez é importante. Porque se não tivesse tido isso, talvez eu tivesse tido poucas condições de retomar o estudo depois de uma certa idade, com 2 filhas, poucas condições de fazer uma disputa, numa universidade pública, e continuava tendo poucas condições de fazer um curso de direito, né, nas condições que eu pude ter com o ProUni, né. Então eu acho que nem sei se eu até me perdi na sua pergunta, mas acho que eu Não, respondi. respondeu Então tá bom. demais. E agora, para a gente ir encerrando, a gente estava conversando antes e você falou uma frase que me pegou ali fora. Você falou: o golpe contra a presidenta Dilma abriu a porta para a misoginia no Brasil. E a gente está vendo um movimento muito em ascensão na internet, os grupos masculinistas, os Red Pill. E essa eleição vai ser a primeira que a gente vai ter o fenômeno da inteligência artificial, que já tem vários estudos que demonstram que as mulheres são os principais alvos de montagens ofensivas, né. Então, provavelmente essa vai ser mais uma forma de violência política de gênero nessa campanha. Que Como se preparar para isso e como combater esse movimento que ataca as mulheres no âmbito digital? Olha, eu acho que assim, primeiro, o crescimento desses movimentos no Brasil tem total relação, né, com o golpe da Dilma e com a ascensão da extrema-direita no Brasil. Se a gente for pegar o crescimento desses grupos, né, misóginos, de ódio contra a mulher, etc., eles ganham muita força no Brasil a partir de 2018, que tem relação com, a chegada da extrema-direita ao poder, né, e tem relação também, com a pandemia que intensificou as redes sociais, né, mudou a dinâmica das pessoas. As pessoas hoje se relacionam muito mais virtualmente, né, do que presencialmente, né. E aí acho que nós não temos como fazer esse debate, ele não tem como ele não passar por um debate de, regulamentação das redes sociais e enfrentamento das Big Techs. Primeiro porque a lógica das Big Techs é a lógica de ganhar dinheiro com ódio. Eles estão ganhando muito dinheiro em cima do ódio e da violência contra a mulher, no Brasil. Em outros países eles ganham em cima do ódio e a violência contra migrantes, né.
contra pessoas negras, contra LGBTs, porque o algoritmo se alimenta da economia da atenção. E eles descobriram rapidamente que as pessoas ficam muito mais tempo conectadas online e passando ali a timeline infinita, né, quando o ódio, a violência, né, está sendo estimulada, né. Então, a primeira coisa que nós precisamos é ter uma regulamentação, que nós já tentamos, né, e não conseguimos, mas por conta do lobby, né, das big techs, etcétera, mas é inevitável, a gente vai precisar enfrentar isso, né. Eu acho que o Brasil tem feito algumas coisas, por exemplo, o ECA Digital, acho que é um grande avanço, né, a gente não conseguiu regulamentar tudo, mas o ECA Digital, ele aponta, nem tudo ainda é possível dizer que funcionou ou que vai dar certo, porque né, entrou em vigência há pouco tempo, né, então, mas ele aponta, né, um limite ali, né, que é garantir a proteção das crianças e dos adolescentes, dos jovens, a conteúdos de ódio, né, a pedofilia, que é uma rede, aliás, né, que as big techs lucram muito, né, lucram muito com a pedofilia, né, estimulam inclusive a monetização de conteúdos desse tipo, né, então acho que o ECA Digital aponta um caminho importante. Agora também, assim, a gente não pode achar que só a lei vai resolver os problemas do nosso país, né, as redes sociais são consequências de um ambiente que não está só na rede social. A primeira coisa que nós precisamos parar é de achar que a misoginia está na rede social, parar de achar que a rede social é um ambiente à parte, né. O que a gente tem vivido hoje é que essas ideias de bolha na rede social, elas também são incorporadas para a vida real das pessoas, não à toa que a violência contra a mulher também tem aumentado no nosso país, não é só por isso, mas é porque você tem um estímulo à violência contra a mulher, ao ódio, né, sem controle nenhum, né. Eh, então, eu acho que um caminho, necessário é o caminho da, regulamentação. O outro é a gente também, como eu estava dizendo, parar de achar que só lei e punição vão resolver todos os problemas. A gente precisa ter uma educação digital, que desde a infância, porque assim, gente, não tem mais como. Eu falo: "Ah, celular é ruim, o celular é ruim". Inclusive tem estudos que mostram a redução da capacidade cerebral das pessoas, né, não é só esse questão do tempo, do cansaço e tal, tem questões, né, que a curto e médio prazo vão ter consequências reais, né, pra concentração, capacidade intelectual, é um fato, mas assim, é uma realidade que não vai mais voltar. Então, o que nós precisamos agora é, utilizar o que tem de bom desse instrumento, né, para que ele possa, ser absorvido como instrumento também de educação. Então, uma educação digital, uma educação que respeite, que pregue o respeito às mulheres, que não se alimente do ódio. A gente vai precisar também, pensar coisas nesse caminho, né, porque só punir, só restringir, não é suficiente, porque as pessoas vão burlar, né. Porque o que a gente está vendo agora é que o esgoto da internet emergiu, tem muita coisa que existia, mas que não era tão acessível. Agora, um menino de 16 anos, agora tem um limite ali da rede social, mas até pouco tempo atrás, antes do ECA, uma criança de 12 anos que fizesse ali, abrisse uma conta no Instagram e digitasse alguma coisa, né, relacionada a alguma insegurança dele, né, como paquerar uma menina, por exemplo, ele ia ser bombardeado de conteúdos misóginos de homens frustrados, adultos que estão formando uma geração de meninos, né, que não ensinam eles a lidar com a frustração, pelo contrário, ensinam eles a odiar mulheres que falam não. Isso não tem como continuar acontecendo. Acho que temos que pensar medidas também educativas, né, de combate a esse masculinismo, né, que na prática é ruim para todo mundo, é ruim para todo mundo, né, não faz bem para ninguém. Então acho que é um pouco isso. Perfeito. Natália, agradeço demais pela conversa, foi ótima. Eu espero Obrigada. que seja a primeira de muitas e a gente vai acompanhar a sua campanha. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Me sigam nas redes sociais, nath.boulos, estou aí, enfim,
em todas as redes, acompanha meu conteúdo e volto com prazer aqui. Perfeito. E para você que nos acompanhou até agora nessa entrevista, deixa o seu like, compartilha, manda lá no grupo da família e, claro, acesse o site de Carta Capital.